Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 5, nos diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aleluia. Tome assento, igreja, adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero pregar sobre o tema tempos trabalhosos, o retrato do homem atual. Tempos trabalhosos, o retrato do homem atual. Quando nós chegamos na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, nós verificamos que o apóstolo Paulo, ele envia esta missiva, esta carta, ao seu discípulo, um jovem chamado Timóteo. Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso. E Paulo, nesta ocasião, cerca do ano 64 depois de Cristo, ele se encontrava preso na prisão em Roma. Esta fora a última prisão do apóstolo Paulo. De tantas que ele tivera em vida, esta foi a última. Das epístolas que o apóstolo Paulo escreve, 13 cartas. A segunda epístola a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. É a carta que Paulo escreve antes de ser executado a mando de Nero pela espada romana. Esta carta, no meio teológico, ela tem o nome de carta pastoral, porque fora dirigida a um pastor, o jovem pastor Timóteo. Timóteo recebe duas cartas, a primeira e essa daqui, a segunda no ano 64. Ambas as cartas ele estava pastoreando em Éfeso. Há uma outra carta pastoral também enviada por Paulo a outro jovem chamado Tito. Tito estava pastoreando a igreja do Senhor em Creta e Paulo manda a ele também a carta. Mas quando nós chegamos, igreja do Senhor, na segunda carta a Timóteo, é como se o apóstolo Paulo desnudasse o seu coração. E ali são as últimas palavras do apóstolo Paulo em vida. As palavras mais importantes de um homem não é as que ele fala no início da sua vida, mas sim as últimas palavras que ele fala em sua vida. Os irmãos observam que nas lápides de cemitério existe ali epitáfios. Um epitáfio é a última frase ou a última palavra que alguém dissera antes de morrer. E o epitáfio de Paulo é 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, quando nós chegamos no texto que ora acabamos de ler, 2 Timóteo capítulo de número 3, o apóstolo Paulo diz ao jovem pastor Timóteo o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Se alguém ler essa carta
na era atual, no presente século, algum irmão lê esta carta sem conhecer a história por detrás dessa carta, vai pensar que o apóstolo Paulo está vivendo em nossos dias, vai pensar que Paulo está convivendo conosco, porque tudo que ele descreve aqui é exatamente o que está acontecendo. O que Paulo descreve na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, do verso 1 a seguir, é exatamente o que está ocorrendo em nossos dias. Tal é a atualidade da palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse em Mateus 24:35, que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. É por isso que Billy Graham certa feita disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que será impresso amanhã. A palavra de Deus em Hebreus 4:12, ela tem duas características. Primeiro, ela é viva. Segundo, ela é eficaz. A palavra de Deus é viva. Quando você para ler a palavra, ela também te lê. Que o crente que lê muito a Bíblia, ele é alguém acima da média, porque ele é cheio da palavra do Senhor. A segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve ela dentro da cadeia em Roma. Pastor Laércio, por que Paulo foi preso? Qual é o crime que Paulo comete? Qual foi a penalidade, o crime que ele cometeu? Paulo não cometeu crime nenhum, mas no dia 17 de julho do ano 64, um louco chamado Nero, atual imperador de Roma, nessa carta, ele coloca fogo em Roma, e ali escapa alguns bairros do incêndio, e ele, para não assumir a culpa, ele joga nos cristãos a culpa por aquele incêndio, e agora os cristãos estão sendo caçados, procurados pelo crime de ter ateado fogo na cidade de Roma. E o principal líder da igreja nessa época, o principal nome entre os cristãos era o apóstolo Paulo. Paulo, ele é encontrado, ele é preso ali. E naquela cadeia Paulo passa por alguns julgamentos. No segundo julgamento do apóstolo Paulo, ele é condenado à pena capital, a pena de ser morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo está prestes a receber este ultimato, esta condenação, esta pena capital, ele então decide escrever a sua última carta pastoral, a última carta do seu ministério. Louvado seja Deus, aleluia. Varão, pode deixar que o retorno aqui, já o culto acaba, tá uma benção aqui. Louvado seja Deus. Senão os irmãos vão ficar andando aqui, eu não consigo sair da introdução, aleluia. Amém, louvado seja Deus, aleluia. Nessa segunda carta, Paulo envia ao jovem Timóteo, pastor em Éfeso. E agora finalmente eu vou sair da introdução e entrar na mensagem. Quando nós lemos o capítulo de número 3, no versículo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que estava pastoreando em Éfeso, Paulo diz para Timóteo o seguinte: sabe isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, aleluia. E aqui Paulo dá uma listagem de pecados, ele dá uma listagem de homens pecadores. É a segunda maior lista na Bíblia. A primeira maior é a que está em Romanos capítulo 1, mas aqui em 2 Timóteo capítulo 3 é a maior lista de pecados e de pessoas pecadoras. Paulo, ele enumera 18 características
características de pecado aqui. Os irmãos leram comigo do verso 1 até ao verso 5. E nestes 5 versículos está inserida as 18 características de pessoas pecaminosas, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. 18 características. Alguns teólogos mestres no âmbito da escatologia dizem que essas 18 características na verdade é uma representação do número da besta, do 666, ou seja, está dividida em 3 classes de 6 aqui, totalizando as 18 características de homens pecadores. Não dá tempo de eu falar cada uma delas, mas eu quero atentar com a igreja para o termo que Paulo usa aqui, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo descortina a revelação e traz para a igreja dizendo que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Oh glória! Igreja do Senhor, quando que se deu início aos tempos trabalhosos? Deram início no dia do Pentecoste. Lembra de Joel 2:28, que havia uma profecia em Joel, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa profecia, a sua primeira parte, se cumpre em Atos capítulo 2, versículo 17. E o tempo trabalhosos, os últimos dias de 2 Timóteo 3:1 e os últimos tempos de 1 Timóteo 4:1 começou no dia do Pentecoste, quando o Senhor derrama do seu Espírito sobre os 120 que estavam orando, sobre toda a igreja que estava clamando. E de lá para cá, os últimos dias têm se afunilado, tem a cada dia chegado a hora em que o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. Louvado seja a Deus, oh glória! E alguns na nossa atualidade chegam a dizer que antes da vinda de Cristo, antes da sua volta, haverá um grande avivamento, haverá um grande despertar. Só que quando nós lemos a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, não tem lá dizendo que vai ter grande avivamento, tem dizendo que vai ter grande apostasia. 1 Timóteo 4:1, Paulo diz que o Espírito diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então quem diz que vai ter um grande despertar, que vai ter um grande avivamento, na verdade quer encher a linguiça, quer trazer movimento na igreja. A cada dia as coisas irão apertar, o funil vai apertar e só vai passar quem tiver firmado no Senhor. Meu Deus, igreja do Senhor, infelizmente, as coisas não vão ficar melhor, vão ficar pior. Eu não vim mentir e te enganar, as coisas vão piorar, oh glória! E é este o sinal da vinda do Senhor, é este o sinal. Jesus falou que antes da sua vinda em glória da parousia, quais são as dores de parto? Nós estamos vivendo já as dores de parto, o princípio das dores. Nós já estamos passando. A igreja não vai passar pela grande tribulação, mas a igreja está passando pelo princípio das dores, pelo período o período que antecede
antecede o parto, pré-parto. A igreja está passando aí por esse período. Na atualidade que nós estamos passando, nós estamos vivendo nos tempos trabalhosos. Estamos passando, igreja, pelos tempos trabalhosos. Hoje em dia a luta não é mais fora da igreja, a luta hoje é dentro da igreja. Nós estamos vivendo um período em que nós temos que convidar, convocar, fazer o convite para os crentes virem para o culto. Diga misericórdia nessa noite. O período que nós chegamos já não é mais de convidar o de fora, o descrente, o pecador, mas é de convidar os crentes. Ei, chegamos nesse período, tempos trabalhosos, dias difíceis, aonde temos que convidar os crentes a congregarem. As pregações da atualidade são para indicando a igreja a voltar a orar, a voltar a ler a Bíblia, a pregar a palavra, a evangelizar, a ser luz do mundo, a ser sal da terra, a se santificar, a separar do que não presta. A igreja do Senhor, ao invés de nós estarmos pregando, exaltando a Cristo, nós estamos tentando despertar a igreja, os irmãos, dizendo: ei, não se acomode, não seja morno como a igreja em Laodiceia, seja vivo, eficaz, seja uma bênção aonde você está, aonde você congrega, aonde você trabalha, aonde você estuda. Faça a diferença, louvado seja Deus. Meu Deus, estamos vivendo esse período de tempos trabalhosos. Igreja do Senhor, olha para mim que é muito forte que eu vou lhe dizer agora. Nesse período dos tempos trabalhosos, período difícil, o qual nós estamos passando, o que move a maioria dos crentes, a motivação da maioria dos crentes ao fazerem alguma coisa na obra de Deus, a maior motivação é o dinheiro. A maior motivação é a verba. Ei, a maior motivação é o outro Senhor que Jesus chama, o único Senhor que Jesus chamou na Bíblia, o dinheiro, mamon. Quando ele diz não poder servir a dois senhores. Jesus nunca chamou nada e nem ninguém de Senhor, somente ao dinheiro. E a motivação de muitos tem sido esse outro Senhor, tem sido o dinheiro. Só vai pastorear se a igreja render bem, se os dizimistas de lá tiverem muita condição. Só vai pregar se tiver um cachê pré-determinado. Só vai cantar se já tiver um grande cachê reservado. Tudo que faz na obra já é pensando no dinheiro. Tudo que vai fazer para a obra de Deus já é pensando em a principal motivação de muitos cristãos na atualidade é o dinheiro. Não é mais as almas perdidas, não é mais exaltar a Cristo. A principal motivação é o dinheiro. Igreja, entenda que nessa noite não é errado um pastor ter o salário, é até bíblico e digno. Não é errado um pregador e um cantor receber uma boa oferta, é bíblico. O errado é ser motivado só pelo dinheiro. O errado é ter só esta motivação. Aleluia! A motivação da igreja que vai morar no céu não é nada da terra, é tudo do céu. Aleluia! A tua motivação nessa noite deve ser o Senhor. Quantos podem adorar a esse Deus? Tem um cantor evangélico que atualmente está desviado. Irmãos, deixa eu te falar algo aqui. O meu avô, que já partiu para o Senhor, ele dizia, irmão Gil, que não existe crente desviado. O desviado, ele é alguém que estava mascarado na igreja, que com o tempo saiu. Até que faz lógica isso que ele diz, né? Esse cantor muito famoso, que eu poderia citar o nome dele, mas como estou falando de maneira negativa, pela ética eu não posso citar. Esse cantor, ex-cantor evangélico, atualmente está cantando com artistas da MPB, faz cantorias em candomblé e etc. Um desviado. Uma certa feita ele foi convidado para cantar em uma igreja aqui em Brasília. E ali a igreja alugou um hotel 5 estrelas para ele.
O valor do cachê já estava tudo certo, mandou a metade, outra parte seria depois do evento. E a igreja mandou um obreiro ir lá buscar esse cantor no aeroporto. Quando chegou lá, o carro do obreiro era um Corolla preto, parecendo o Corolla que o pastor Francisco Cardoso tem, um Corolla média 2014, 2015, um ano. Quando aquele carro chegou lá e parou na entrada do aeroporto para buscar o cantor estava em pé com as malas, o Corollazão preto parou e o irmão chegou, paz do Senhor, cantor, tudo bem? O cantor, beleza. Irmão, o crente ele cumprimenta com a paz do Senhor, porém, o cantor falou, beleza, você vai me levar para onde? Não, te levar para o hotel, a igreja pediu para vir aqui buscar. O cantor falou, mas tu vai me levar nesse carro aí? O obreiro, sim, é o meu carro, vou levar o senhor, bora. Não, eu não ando nesse tipo de carro aí. Pode ligar lá para o seu líder, mandar outro veículo, eu não ando nesse tipo de carro. Igreja do Senhor, tem muitos assim na nossa atualidade. Pasmem a igreja, existe por aí artistas gospels disfarçados de cantores e de pregadores, que se atrás da tribuna não tiver um camarim para ele ir lá antes de cantar ou antes de pregar, ele nem vem. E tem um detalhe, tem a exigência, no camarim tem que ter toalha branca de rosto, e as frutas tem que ser cítricas, maçã, laranja, pera, tem que ser tudo separado, senão ele não vem. Então quando ele está aqui cantando, quando ele está aqui pregando, ele não quer que sirva a ele água, não, é no mínimo a água de coco natural ou um chá mate gelado. Igreja, estamos vivendo esses tempos trabalhosos, mas deixa eu te falar aqui, nós temos aqui homens da lei, pastor Gildo e evangelista Gil, que são policiais. Eles conhecem a lei mais do que nós. Igreja, na lei, o crime maior não é de quem rouba. O crime maior é de quem recepta, ou seja, de quem recebe o roubo. Quer dizer o quê? Deus vai cobrar desses cantores, desses prostitutos de púlpito, que estão dando preço para cantar e para pregar. Mas Deus vai cobrar mais de quem está pagando. De quem está pagando, aleluia! Tempos trabalhosos. Dia desse, uma irmã chegou para mim e falou, agendei a pregadora tal. Você conhece? Na hora que eu vi, eu falei, conheço. É a maior do Brasil atualmente, uma benção. Paguei 7 mil para ela. A igreja que essa irmã congregava não rendia nem 3 mil por mês. Paguei 7 mil. Na hora de sair, ela comeu tudo que tinha no frigobar, ainda pediu janta. Foi muito caro, mas eu arquei. Falava aquilo com orgulho, tinha que falar aquilo com vergonha, igreja. Irmãos amados, ainda disse, vem muita gente de fora, e vai mesmo, porque atualmente o povo está sendo movido a isso. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que a motivação da igreja verdadeira não é artistas gospel. A motivação da igreja verdadeira é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, Saramandô Racébia. Meu Deus, nesse domingo, irmãos, eu estava pregando em uma cidade do Goiás chamada Itumbiara. Fica bem depois de Goiânia, já indo para São Paulo. E quando eu estava no hotel de manhã, o irmão foi lá me receber, levou o almoço. E ele falou, pastor, hoje, depois do congresso de jovens, nós vamos preparar uma janta bem legal para o senhor. O senhor tem alguma preferência de carne? O senhor tem, qual é o cardápio que o senhor... Eu falei, não, irmão, até ovo frito se tiver, não tem tempo ruim não. Aqui, ó, aqui com meu irmão não tem frescura, porque ele já era acostumado com quem exigia carne de primeira, picanha maturada, só coisinha cara e boa. E às vezes tem igrejas por aí que está numa luta e bancando esses artistas, mas Deus vai despertar a igreja verdadeira a não sustentar artistas gospel, mas a sustentar os seus domésticos da fé. Aleluia! Imagina quando Deus olha do terceiro céu para a terra. Deixa eu ver minha igreja. Ele vai indo nas congregações.
Ministério de todo jeito. Aí, irmão Henrique, Deus chega no ministério tal, na congregação tal, ele vê lá irmãos com aluguel atrasado, a água cortada, passando luta. Ele, nossa, essa igreja está numa prova, deixa eu ver a liderança dela. Ao anjo da igreja, que Jesus não fala diretamente com a primeira, ele fala com o anjo da igreja. Eu provo na Bíblia, Apocalipse 2 e 3. E aí Jesus vai lá, e o pastor já estava com o contrato batido para festividade, artistas caríssimos, mais membros passando necessidade, gente que não tinha uma cesta básica para comer em casa, e o pastor bancando frutas caras para esses artistas. Igreja, Deus vai peneirar a sua igreja na terra, e só vai ficar quem está firme em Jesus. Tempos trabalhosos. Eu não vou nem falar do mundo. Isso aqui Paulo escreveu para um pastor. Ele tratou foi da igreja. Tempos trabalhosos. 18 características que o tempo não me deixa falar nelas, mas eu vou falar apenas de duas aqui nessa noite. Primeira característica, versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmo. Em outras versões, egoísta. O amante de si mesmo quer que todo mundo se lasque para lá, o importante é ele estar bem. Nós estamos vivendo essa atualidade, irmãos. E não é lá do mundo, lá fora, é aqui dentro da igreja. Pessoas que, se ela estiver bem, os outros que se danem para lá. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo escreve que o Senhor Jesus disse, não está em nenhum lugar do Evangelho, em nenhuma passagem tem Cristo falando isso, mas Paulo disse que ele falou. Ou Jesus falou e não está registrado, ou Jesus falou diretamente para Paulo. Mas Paulo disse que Jesus falou que melhor coisa é dar do que receber. O panorama, o ponto central do Evangelho não é servir, não é, aliás, ser servido, mas servir. Não é receber, mas dar. O ponto central do Evangelho é isso. É o que você faz pelo teu próximo. Não é o que você faz só por si mesmo. Não. O segundo mandamento de Jesus, lembra Mateus 22, a partir do 46, é amar a Deus sobre todas as coisas primeiro. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. E antes de Jesus ir para a cruz, ele falou, eu dou um novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Olha aí o terceiro mandamento chegando. Qual é, Jesus? O novo mandamento é: amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Aleluia. O amor de Cristo na nossa vida é demonstrado pelo tanto que amamos o nosso próximo. Não é pelo tanto de glória que se dá na igreja, não é pelo cargo que tem, não é pelo carro que anda, pela casa que mora, mas é pelo tanto que você ama o próximo. É por isso que a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando tu ganha teu carro novo, não tem festa no céu. Quando tu vai para uma casa boa, para um apartamento próprio, nada acontece no céu. Quando você tem um milagre, nada acontece no céu. Quando você ganha um cargo na igreja, nada acontece no céu. Mas quando você ganha uma alma, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A igreja verdadeira, uma das características dela, irmão Manuel, é que ela sempre coloca o céu em festa. Aleluia! Ela sempre coloca o céu em festa. Aleluia. É por isso que as festividades da igreja verdadeira sempre tem salvação de almas, irmão. Mas hoje, atualmente, em muitos lugares está se preocupando no artista que vai chamar, está se preocupando no tamanho do evento, está se preocupando em almofadar a cadeira do pregador principal. Mas a preocupação da igreja verdadeira é alma, é alma, é alma para Jesus. Meu Deus, qual a tua motivação nessa noite? Deus te pergunta, qual a tua motivação quando se ajoelha, quando vai orar,
quando lê a Bíblia, quando congrega? Qual a tua motivação, aleluia, ao trabalhar para o Senhor? Oh, glória! É claro que ninguém quer trabalhar de graça, irmão. Até na empresa o funcionário trabalha e depois ele quer o pagamento. Jesus tem pagamento para crentes fiéis, oh glória! O pagamento é no céu. Alguns é tão fiéis que Deus já começa a abençoar, desde aqui da terra, oh glória! Ele abençoa aqui na terra e no céu 100 vezes mais. Foi isso que ele disse para o jovem rico: vende o que tem, vem, segue-me, terá um tesouro no céu. Oh glória! Deus nessa noite, Ele te convida a ser verdadeiramente motivados, aleluia. Última coisa para mim fechar, versículo de número 4. A lista continua, irmão. Se eu fosse falar de cada item: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O versículo 3, ele começa com a característica, pastor Medanha, que Paulo escreve desses homens. Ele diz que esses homens dos últimos dias, dos tempos trabalhosos, atualmente nós estamos vivendo, eles seriam sem afeto natural. Esse original aqui, natural, lá no grego, está tratando de naturalidade, a sua família, parentes, familiares, pessoas sem afeto natural. Você está entendendo por que há tanta luta na nossa atualidade para aprovação de aborto, para a doutrinação de crianças nas escolas, para a liberação de drogas, para crianças até 9 anos de idade escolher o sexo que vai ter, se vai ser menino ou menina, desrespeitando a ciência biológica e principalmente a palavra do Senhor. Pessoas sem afetos naturais, aleluia. Quem defende o aborto não tem afeto natural. Quem defende doutrinação em escolas não tem afeto natural. Quem defende liberação de drogas não tem afeto natural. Eu creio que deve haver uma repartição no inferno separada só para essa classe de gente, porque gente sem afeto natural nunca chegará nem na porta do céu, vai descer para o inferno de cabeça para baixo. Se tiver um tobogã, vai direto no tobogã do inferno, não entra no céu. Pessoas sem afetos naturais. Eu falei do lado do fundo, agora rasamente. Filhos que desprezam os pais, pais que não estão nem aí para o filho, libera o filho para ficar na rua até tarde, libera o filho para ver o que quiser na internet com o quarto trancado. Não tem afetos naturais. Mãe que o filho grita com ela, xinga ela e ela não faz nada para discipliná-lo. Está faltando afetos naturais com os pais, aleluia. Filhos rebeldes, que o pai e a mãe fica idoso, ele leva para o lado dos velhinhos no bandeirante, o asilo, e interna o pai, interna a mãe, dá um endereço errado, dá um telefone errado e para lá largam os seus pais. Ao juízo de Deus vai ser severo sobre esse tipo de gente, mas a igreja verdadeira, ela tem afeto natural. Meu Deus, oh glória, Jesus conhece. Pastor, eu internei minha mãe no asilo porque minha mulher não se dava bem com ela. Pastor, eu internei minha mãe, meu pai, porque o meu esposo não aceitava ele aqui. Igreja do Senhor, quando você nasceu, você não sabia nem andar, não sabia falar, fazia suas necessidades numa fralda. O teu pai, tua mãe não te jogou na rua, não. Ele aturou a tua chatice. De madrugada tu chorando, querendo comer, lá vem a tua mãe, coloca o peito na tua boca, te alimenta. Agora quando os pais ficam velhos, o filho, a filha, taca no asilo, ainda dá o endereço e o telefone errado. Quem vai para o céu não faz isso, aleluia.
Meu Deus, pastor, isso daí só acontece lá no mundo. Irmãos amados, se você der uma volta por aí, você vai ver que se não tiver igual, a igreja até ganha. Acontece muito dentro das igrejas. Acontece demais. Por que acontece tanto? Que falta essa palavra. Falta uma palavra dessa. Ele diz que quem não cuida do seu negou a fé. Está na Bíblia. É pior do que o infiel, né, irmão Gil? Ei, por que está acontecendo nas igrejas, pastor Laís? Porque não tem essa palavra. É só chave, é só receba, é só tem um milagre. Deus não tem milagre para quem faz isso, meu Deus tem espada, juízo. Ei, como é que eu vou profetizar uma chave na vida de alguém que internou o pai no asilo, a mãe no asilo? Ei, como é que eu vou profetizar a bênção na vida de uma mulher que aborta, que apoia? Pastor, eu fiz isso no passado, me arrependi. Sim, o sangue de Jesus te perdoa, mas tem gente que fez, não se arrependeu, e se pudesse fazia de novo. É noite de voltar ao altar de Deus. A nossa atualidade, já tenho 5 minutos, a nossa atualidade está sendo enganada. E a enganação hoje em dia está saindo de muitos púlpitos. Muitos púlpitos. Não se engane, irmão, com conversa de pregador. Não se engane com unção de louvor, né? Louvor, está na hora do louvor, a bênção. Acabou o louvor, acabou a unção. Não se engane, aleluia. A tua vida espiritual, ela é mais evidente da porta da igreja para lá do que da porta para a igreja para cá. Se aqui dentro já tem gente que não é uma bênção, imagina lá fora. Aqui dentro é só um pequeno reflexo. Ei, é só uma mixaria de reflexo do que o que tu é lá fora, o que tu é lá na rua. Ei, tem gente que aqui dentro não dá glória, mas lá fora é pior ainda. Aqui é só um reflexo. Ninguém fica o dia inteiro no espelho. No espelho você só se olha para se arrumar rapidinho e sai. É só um reflexo do que você é. O culto a Deus é isso. Tu acha que o culto a Deus é só vir no domingo e ficar aqui 2 horas sentado? Não, irmão. O culto a Deus começa na casa, é no trabalho, é na faculdade, é no curso, aonde você estiver. E isso vai refletir aqui na igreja. Para mim finalizar agora, como falta uma palavra dessa na atualidade? Estou dizendo a palavra, não é pregador não, que hoje em dia pregador se encontra de rodo. Que está faltando é a palavra. Não palavrinha de adulação, mas palavra viva, que desperta a igreja. Último tópico para mim finalizar. Versículo 5. É a última característica que Paulo mostra para Timóteo. A última classe de gente. Qual é, pastor Laércio? Verso 5. Meu Deus, vai doer, mas vamos lá, Jesus. Passa o azeite, o bálsamo em céu. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Meu Deus, oh Jesus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso aqui, irmãos, não é para o ímpio, filho do diabo, é para o crente, irmão, filho de Deus, que está na igreja, tendo a aparência de piedade, mas nega o poder, a força, a eficácia dela. Aqui Paulo está orientando a Timóteo que iria aparecer essa classe de gente. E no final Paulo diz assim: destes afasta-te. Ei, deste afasta-te. Não está dizendo, Timóteo, expõe esses irmãos na igreja, humilha eles lá. Não, afasta dele. Se afasta. Deus está falando contigo nessa noite. Tu conhece alguém que é só de aparência, ei, só vive de máscara, de aparência, e afasta dessa pessoa. Porque quando você está perto de alguém gripado, é um vírus, você vai pegar aquela gripe também. No nível espiritual também. Tem muitos vírus espirituais e a aparência é um deles. Tu fica perto de um crente falso que só fala mal dos outros, só fala mal do pastor, fala mal de todo mundo, não tem uma pregação que ele goste, não tem um louvor que ele aprova. Gente que só tem aparência, se afasta, deixa ele, deixa ela, falando só, continua fiel você. Eu vou repetir para tu dar glória: continua fiel você, aleluia. Meu Deus,
Pastor, estou sendo perseguido, bem-vindo ao Evangelho. Eu vou lhe provar na Bíblia aqui, versículo 12, dessa leitura que nós fizemos. Só vou ler esse versículo e fechar a Bíblia. Versículo de número 12, Paulo diz assim, capítulo 3, 2 Timóteo. Também a todos, alguns ou todos, igreja? Todos, os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Não é alguns, todos nós que queremos viver piamente em Cristo Jesus, padeceremos perseguições. Perseguição não para crente fiel, perseguição só para crente infiel. Ah, pastor, aquela luta me tirou da igreja. Não, você que não estava fiel na presença de Deus. Perseguição não para crente fiel, senão a igreja não teria passado do primeiro século, senão a igreja não teria aguentado o Coliseu, o leão mastigando bebê de crente, leão mastigando, dilacerando crente, touro chifrando crentes grávidas. Não, a igreja suportou, porque o crente fiel, ele passa a perseguição dando glória, adorando ao Senhor. A igreja continua firme, independente da perseguição que ela atravessa. A palavra desta noite não é para te enganar que tem bandeja de ouro, que teu nome vai estar na calçada da fama, não. A palavra dessa noite é para que você saia daqui mais fortalecido do que entrou. Deus nessa noite, Ele traz um bálsamo sobre a tua vida. Quem pode dizer amém?